Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que acompanha o Arco 43 Podcast. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vindo. Cole conosco, participe, porque hoje é uma parada. O papo que a gente vai ter é sobre um assunto que diversos professores até tentaram fugir em algum momento, né? E agora, como que eu faço? Qual que é o protocolo? Cadê o manual de como um professor opera e existe nas redes sociais? Como a gente faz? Eu mesmo, quem acompanha aqui o Ar43, sabe que por um bom tempo eu fiquei meio, né, reticente sobre alguns tipos de conteúdo que eu podia criar em rede social e por aí vai. E o assunto hoje é justamente professores nas redes sociais. Seu perfil como uma ferramenta para os estudantes, para os nossos alunos que estão lá presentes. Como a gente trabalha? E junto comigo, para me ajudar nesse momento incrível, está ela, que está aqui, sempre gravando junto comigo, sentada à minha destra. Ela, que é a minha rede social principal, Regiane Caveira. Como você tá, minha querida? Que delícia! Tô bem, tô muito bem. Acho que você já colocou muito, assim, claramente aí o que a gente já discutiu em outros episódios. Não tem como fugir, não é verdade? Não tem como fugir. Uns têm um pouquinho mais de vergonha, outros não têm vergonha nenhuma, o que é uma delícia, mas faz parte, né? Eu falo que eu chamo de uma nova ambiência que não tem como a Sim. gente fugir. Acabou. Tá aí e a gente vai ter que dar um jeito, porque a gente vive esses processos midiáticos o tempo todo, não é? Mas eu vou ficando por aqui, Keller, porque a gente tem uma pessoa que vai explicar muito melhor, que faz parte de tudo isso. Aliás, você também, não é, Keller? Ih, Novo mais ou menos. TikToker. Aí, olha, eu admiro muito, não é? E quero aprender. Perfeito, e é verdade. Junto conosco, aqui sentado nessa mesa, com alto garbo e elegância, temos a figura de Bruno Piva, que é um cara apaixonado pela educação. Quem não conhece, vai ver, acompanhe, siga, participe, que você vai ver que é um cara fantástico, formado em engenharia. Na faculdade, começou a dar aulas particulares de matemática e física e nunca mais parou, se apaixonou pela educação. E devido a essa curiosidade, já trabalhou em várias áreas, desde pequena, grandes empresas, sozinho, liderando equipe, e atualmente possui cerca de 78 mil seguidores nas redes sociais e aposta em compartilhar conteúdo sobre educação, fazendo essa formação estendida dentro da educação, e você pode encontrar ele lá no Piva Educacional no Instagram, por exemplo. Seja muito bem-vindo, Bruno Piva, muito bom ter você aqui, meu querido. Pronto para o papo? Muito obrigado, Keller. Muito obrigado, Rede, pelo convite. Obrigado, pessoal da 43 aqui. Ah, uma honra. Eu que já escutei o podcast muito tempo atrás, quando eu recebi o convite, fiquei super animado. Então, obrigado pelo convite, gente. Show de bola, show de bola. E vamos lá. Fique conosco que a gente já começa esse papo. Chegou a hora de revolucionar a educação pública com a Editora do Brasil. Do compromisso social pela alfabetização ao impulsionamento do IDEB. Estamos lado a lado com as escolas públicas a cada passo. Com o projeto Alfabetiza Brasil, fortalecemos a leitura e a escrita na idade certa. O SAEB Brasil utiliza a inteligência artificial para traçar o plano de ensino perfeito e colocar cada estudante no caminho certo. A coleção Happy Play garante inglês para a rede pública brasileira, para professores e estudantes. E o projeto Convivências Plurais foca na formação de professores, estimulando debates sobre antirracismo e direitos humanos. Essa foi uma mensagem da Editora do Brasil, diretamente do Arco 43. Fique ligado para mais novidades e conteúdos educativos aqui do seu podcast favorito. Editora do Brasil, transformando o país pela educação. Com a crescente presença digital, muitos educadores se perguntam como transformar os seus perfis em ferramentas eficazes de apoio à aprendizagem para os seus alunos. Porque a gente existe em vários ambientes agora. A gente existe na sala de aula, existe aqui na vida, em casa, e existe nas redes sociais também, que é um campo que os nossos alunos, estudantes, frequentam todos os dias, né? Eles estão sempre por lá. O nosso objetivo, então, é esclarecer essas questões e oferecer dicas práticas para que você, professor, possa utilizar as redes sociais de maneira mais produtiva, mais engajante, possa realmente aproveitar para a educação nas redes sociais. E para isso, nós temos aqui essa mesa incrível para participar junto conosco. E nós vamos discutir como que professores podem usar as redes sociais para complementar o ensino em sala de aula, engajar alunos de maneira inovadora e criar uma comunidade de aprendizagem online também.
Vamos compartilhar estratégias, propostas, experiências, tentar entender um pouquinho como utilizar essas novas ferramentas que às vezes dão até uma assustada na gente, mas é uma ferramenta. E, como professores, nós estamos aqui para aprender a usar as coisas para facilitar o processo educacional, né? Para aproveitar cada vez mais. Para começar, Regiane Taveira, quando Bora foi a lá. primeira vez que um estudante te encontrou na internet? Você lembra? Acharam o perfil do Facebook, acharam lá um perfil do Instagram, falaram, professora. Nossa, no Facebook, né, não é? E já faz tempo. Olha aí, eu já, já faz tempo. No Facebook, Keller, 2010 e 11, é isso? É, tem um Sei tempinho, lá, né? já tem um tempinho. Eu acredito. E como eu trabalho com os pequenos, é interessante que essa turminha que eu trabalhei, eu devo ter lá no Facebook ainda. Olha que engraçado, eles estão lá, né? Que eu falo que tem gente que fala que Facebook é coisa de velho, mas eles continuam lá, não é? E aí é muito legal que eu acompanho essas meninas. Eu tenho umas duas, três ali que foram minhas alunas. E realmente elas foram uma das primeiras, assim, uma turminha que eu trabalhei. Olha, que loucura, acho que no quarto ano, eu fui professora delas no quarto ano, né, na escola lá, Dulce Carneiro, olha o Dulce aí aparecendo na minha vida, fiquei tantos anos lá, falando do Hoje devem estar Dulce. adultas, né, já. São adultas, é isso que é muito legal, porque uma delas parece que é bailarina, e ela dança, meu, é assim, e é gostoso, e é aquela coisa, né? Aí eu curto uma coisa, dou parabéns, e elas, ô, pro! E é aquela coisa que, né, é um vínculo tão gostoso, não é? Que mantém, Que, né? exato, que mantém, mas eu acho que é isso mesmo, Keller. O primeiro foram essas meninas, e aí depois, né, durante a pandemia, foi onde eu tive um boom gigante por causa da É. cultura, não, né? E aí era aquela coisa de mais de 2.000 mensagens por dia, que eu não daria conta hoje, olha isso, né? Mas também muito legal. E ainda tenho aquelas crianças também que me acompanhavam ali na TV, e é um barato, eu estava olhando isso ontem, que eles estão maiores também, né? Eu trabalhei ali com todas as idades, né? Primeiro, dos anos iniciais, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Então, até aqueles que estavam ali, né, no quinto ano, hoje eles estão no nono, não é? Estão indo para o nono, enfim, É, aquela carinha, né, pequenininha que me mandavam já tá mensagem. diferente, né? Gente, é outra coisa. E estão dançando, e estão fazendo outras coisas ali no Instagram. E isso é muito doido, não é? Que você falando agora, gente, aquelas meninas também já têm uma profissão, né? Já estão seguindo a vida delas. O quanto que isso mantém a gente próximo, não é? Perfeito, perfeito. A gente É está para, distante, mas a gente está próximo o tempo sim, todo. É esse virtual que está o tempo inteiro no nosso. Está no físico. Não tem é, como. Ele sim. está A sala de aqui. aula, ela é uma sala de aula estendida, Isso, né? isso é muito bom, não é? Eu acho que é Perfeito. uma coisa. Não tem, é o que nós já falamos aqui, não tem mais como fugir. Não é? Isso faz parte. E a gente tem que usar porque eles estão lá. Né? Naquela época já estavam, eu falo aquela época porque já faz, né, algum tempo, imagina hoje, né? Por isso que eu Sim. falo, a escola realmente ela tem que pensar nestas ferramentas, né, nessas estratégias aí pedagógicas, porque não tem como a gente fugir disso. É uma Não, estratégia pedagógica hoje, com certeza, não é? hoje em dia eu acho que todo professor ele precisa pelo menos entender que se ele tiver uma presença online, pelo menos te encontrar online, os alunos vão conseguir de alguma forma. E como que a gente pode aproveitar, às vezes, para transformar essa presença online em algo eficiente, né? Uma revisão, uma ideia eficiente. Quero Sim. perguntar também para você, Bruno. Bruno, cara, você tá dentro do Instagram, você tá na internet, você tá nas redes sociais, participando e demonstrando e com essa sala estendida de uma maneira monstruosa, né? A Regiane falou do período da cultura que ela disse, foi porque durante a pandemia a Rede Cultura de São Paulo, né, de televisão, estava passando algumas aulas online e a Regiane estava lá ao vivo, dando aula de Cara de pau. manhã, Ganhou um pouquinho de de tarde exposição. ali. Cara Sim, de é pau, né? uma loucura, assim, tá, Uma nem loucura. para ser Foi. gravado, né? Ao vivo ainda, Não, TV Tupi ali, né, na hora e foi. vambora. Tava Quase ali 2 anos. participando, né? Foi uma doideira. É. Então, eu quero perguntar para você, meu querido, quando você pensa essa ideia de rede social, como utilizar, que hora que você teve essa sacada de que, de repente, a rede social que está ali presente, ela, para além da foto do bichinho, da família, do rolê, da comida, né? Para além disso, ela também era uma ferramenta para talvez relembrar, reforçar, ensinar,
trazer uma postura educacional? Onde foi que você teve essa sacada e o que te ajudou a entender que ali era um caminho para a educação? Porque eu vou falar por mim, pelo menos. Apesar de ter visto colegas, professores e muita gente incrível, assim, já fazendo esse tipo de material, eu demorei um tempo para sacar que a rede social também serviria para isso. Eu demorei um tempinho para entender e falar, pô, cara, tem um caminho aqui. Cara, foi em 2016 que tudo começou, Tempo. né? Na verdade, cara, ali em 2016 eu dava aula particular e alguns coordenadores de escolas me indicavam como professor particular. De repente, rolou uma dança das cadeiras ali dos coordenadores. Eles foram todos para escolas novas, uns até para escolas muito longe. Eles falaram, cara, acabei de chegar na escola, não conheço, não sei se eu posso indicar. Então, segura aí que eu vou ver como é que funciona. E nisso, assim, eu que vivi ali daquilo, falei, cara, ferrou. Não tenho mais aluno. O que eu vou fazer? E aí, uma das coisas que eu fiz para como que eu chamo a atenção de novas famílias foi fazer o blog. Boa. E aí eu comecei na internet fazendo blog em 2016. E foi muito engraçado porque eu falei, o que eu vou escrever no blog? Eu falei, assim, eu sou engenheiro de formação. Eu escolhi engenharia porque não tinha nenhuma matéria que tinha que escrever na grade. Juro por Deus que foi assim um dos critérios de seleção. E assim, eu olhei aquilo como assim, cara, isso aqui é a vida me cobrando, falando que eu vou ter que aprender a escrever de algum jeito. E foi, né? E aí eu comecei a escrever, escrevi 50 e poucos textos ali pro blog. E basicamente o que eu fazia? Todo dia que me ligava um pai com uma dúvida, que eu explicava para ele no telefone, cara, isso aqui é dúvida de outra pessoa, vou escrever um conteúdo para isso. E Perfeito. das próximas vezes que isso foi acontecendo, eu fiz, cara, dá uma olhada nesse texto que eu já coloquei no blog. Cara, eu já falei com uma família com esse problema aqui. E isso foi trazendo a sensação de, pô, esse cara aqui é um expert nosso. Ele sabe do que ele está falando, né? Pô, se outras pessoas perguntaram para ele, ele já respondeu e ele tem um conteúdo sobre isso pronto, cara, essa pessoa que é muito importante. E aconteceu um movimento assim muito interessante que é antes eu precisava as pessoas me ligavam para aula particular e eu era só mais um professor particular. E assim, sempre aquele negócio, nossa, tá caro, né? Poxa, É. fala, meu querido, tá caro, tem que pagar as contas aqui também, né? Água, luz, no... tá caro também. E, enfim, o pessoal falava tá caro. Quando eu comecei com o blog, eu parei de ter essa pergunta. Foi muito, assim, curioso, assim, que não me questionavam mais sobre o preço, porque as pessoas olhavam e falavam, pô, esse cara aqui sabe o A que tá falando. autoridade é inquestionável, né? Porque você está produzindo Ah, conteúdo a respeito, você está ali sendo visível, né? Verdade. exatamente. E aí, 2016 eu comecei com o blog, 2017 eu continuei com o blog, ainda redes sociais. Eu tinha ali o Instagram já, mas cara, eu postava no Instagram o que saiu no blog, né? Então era só tipo replicar ali conteúdo. Foi horrível, o alcance é baixíssimo, não recomendo fazer isso, Uhum. gente, né? Você precisa entender o que cada rede tem, né? Então aqui a gente está num podcast, se você está ouvindo no carro, dirigindo, show de bola, você fica aqui ouvindo bate-papo, é gostoso, né? Agora, você tá no YouTube, você ficar sentado vendo a gente falando aqui, talvez não seja tão legal O assim, ideal. né? Mas se você estiver no YouTube, clica no gostei agora, né? Se esse conteúdo tá fazendo sentido para você, por favor, e compartilha com alguém que vai gostar também. Enfim, mas aí o que aconteceu? Eu comecei a postar no Instagram as coisas do blog. Cara, deu 2018, 2017 eu me preparei, eu tinha feito um monte de texto, e aí eu falei, qual que é o próximo passo? Aí falaram pra mim, cara, você tem que ir pro YouTube, você tem que gravar vídeos, você tem que aparecer no Facebook ainda na época, né? Você tem que fazer live. E eu pensando como é que eu fazia para aparecer mais, para não depender da indicação dos coordenadores. Porque no final era isso, né? Eu tinha ali um canal que chegavam até mim os meus alunos e eu não podia depender de um canal só, né? Era um risco muito grande. Eu preciso ter outros canais. Aí eu comecei, me preparei, organizei, escrevi os roteiros e fiz 5 vídeos, gravei, coloquei no YouTube lá em 2018. Se for no meu canal no YouTube, vocês acham ainda. E eu fiz vídeo para pai, fiz vídeo para aluno, fiz vídeo para professor. Falei, cara, vou ver qual que pega mais e aí eu gravo mais, né? E assim, e na minha cabeça, eu tinha colocado tudo que eu sabia ali naqueles conteúdos pro YouTube. E se você for olhar na essência, eu continuo repetindo a mesma coisa daqueles vídeos de outros jeitos, com outro ângulo, contando outra história, né? Mas assim, a essência tá ali, assim, do que eu acredito de educação. E aí eu fiz esse vídeo do YouTube. Com esses 5 vídeos no YouTube, eu fechei 2 contratos de consultoria para a escola
Eu fechei um monte de turma para fazer. Eu tinha uma aula de matemática e física que eu fazia num turno de vento para treinar paraquedismo. Eu fechei várias escolas para ir para lá com esses vídeos no YouTube. E também, cara, veio uma pancada de aluno também. Eu falei, nossa, maravilhoso. E sabe o que aconteceu? Não fiz mais nada. E parou de vir aluno. Aí eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Aí eu comecei a procurar, assim, eu sou engenheiro, queria dar aula. Marketing não é o meu negócio. Comecei a conversar com as pessoas, falei, vocês conhecem alguém de marketing? Conhecem? E, sim, a agência custava uma fortuna, assim, custa, né? Agência boa, né? Você acha umas baratinhas, mas, cara, não dá resultado. Já gastei esse dinheiro, não vale a pena. Aí, as agências boas custam uma fortuna. Os caras sabem que dão resultado, né? Eles têm um track record maior, assim. Aí eu falei, cara, não dá, vou ter que conversar com alguém, vou ter que me virar, vou ter que estudar, vou ter que aprender. Achei um cara lá para me ajudar a me dar uma consultoria de marketing. Aí ele olhou e falou, cara, você fez 5 vídeos e teve esse resultado. Por que você não gravou mais Não 5, ou continua. mais 10, ou continuou? Eu falei, não, porque eu, sei lá, não tenho mais o que falar, eu falei tudo ali. Aí, naquele dia assim, com aquele processo, a gente juntou todos os professores que trabalhavam comigo numa sala, tinha uma lousa, assim, que ia do teto, assim, até o chão, enorme, assim, quase o tamanho desse armário aqui atrás. Uma lousa linda, assim, enorme. A gente começou a colocar quais eram os problemas que os nossos alunos tinham. E a gente levantou 32 problemas diferentes que os nossos alunos tinham. Para cada um dos problemas, depois a gente traçou 2 soluções diferentes. E identificou qual era a solução que era assim, meio única do nosso trabalho. Né? A gente tinha uma equipe grande de professores ali. Tava eu, acho que uns 14 professores naquele dia. Aí o cara lá que estava me dando a consultoria falou: pronto, olha quantos conteúdos você tem aqui, é só começar a gravar. Eu falei, meu Deus do céu, Genial. ferrou, agora eu tenho gravado. Aí bate a ansiedade, né? Você fala, cara, tipo, eu tenho um monte. E é muito engraçado, né? Porque você vai pensar, pô, é plano de aula, cara. Você tem que. Exato. Você vai fazer um plano de aula, você vai falar qual que é o objetivo, onde você quer que as pessoas cheguem, o que você quer que elas aprendam, como é que você vai testar ali, se Não tem elas nada de aprenderam o absurdo, né? conteúdo. Nada de fora, nada de uma Nada. loucura, assim. É bem o dia a dia do que um Exato. professor já faz. É, mas é que assim, como não era matemática e física, que era o que eu estava acostumado, você fica ali meio travado, você acha que você não sabe fazer. E aí, para quem tá ouvindo a gente, tenta, gente, coloca no Perfeito. papel. O seu primeiro plano de aula ficou ruim, né? O seu 10º ficou um pouco melhor. O seu 100º ficou melhor. Para Perfeito. conteúdo na internet é a mesma coisa, assim. E a gente fica travado. Inclusive, mas mais pra frente eu conto, mas eu tive 2 burnouts ano passado por conta de Vixe. produção de conteúdo. É. Esse é um Aí, problema que a gente pode conversar sobre produção de conteúdo também, que é justamente essa ideia de que, ah, não, trabalho de casa. Gente, é um trabalho que você não tem ideia, né? Ainda mais porque a é. gente se cobra muito. Mas sabe o que eu Mas eu vou achei deixar muito pro legal? final, só pro pessoal segurar a audiência. Pode deixar. Eu achei muito legal, Bruno, você falando dessa parte do seu processo, porque ela parece muito com uma certa coisa que aconteceu comigo. Vou contar pra vocês aqui, hein? Bruno e Rê, se prepara. Porque assim, já faz um tempo que a galera sempre fala, Keller, você devia falar alguma coisa sobre educação, né? Porque o meu Instagram sempre foi um Instagram pessoal, né? Era um conteúdo pessoal ali, uma galera que me segue dos podcasts que eu participo já há 10 anos, em podcasts em geral, temas em geral, normalmente no de história, alguma coisa associada à educação, quadrinhos, né? Essas coisas que são as áreas de interesse que sempre foram muito importantes para mim, da minha produção. E aí foi um dia um estudante que eu acabei de conversar, expliquei a aula, e ele virou e falou assim, professor, gostei muito desse conteúdo. Você consegue falar alguma frase ou fazer alguma coisa curta que resuma um pouco mais esse conteúdo? Eu lembro ainda que foi uma aula de filosofia, a gente estava falando do Platão. A gente estava falando sobre, né, tentando sintetizar um pouco alguns aspectos da filosofia platônica. E aí eu falei para ele que sim, daí eu dei um exemplo bem simples, assim. Ó, pô, Platão, isso, pensa assim, assim, assim. Ele falou assim, pô, legal. Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, você podia botar isso aí no Instagram, né? Pra gente poder consultar na hora que quisesse, pra dar uma olhada. E eu fiquei, pô, poderia, tá ligado? Já tá aqui. Então é muito doido como foi daí que surgiu vários dos vídeos que eu acabei postando no Instagram, tiveram um bom alcance. O TikTok ainda bem mais ou menos, bem mais simples, mas o Instagram tem uma entrega bem legal desses tipos de vídeo, desse tipo de material. É justamente o conteúdo que eu dei em aula. Então eu dou o conteúdo na aula naquela semana, e aí eu tenho uma síntese, porque eu revisitei aquele conteúdo também, eu consigo fazer uma síntese, uma explicação a respeito de algo para um vídeo de 2 minutos, de 1 minuto e meio, que ajuda o meu estudante, especialmente no terceira série do ensino médio, que é quem vai fazer vestibular daqui a pouquinho, a fixar um pouco mais aquilo que foi visto em sala. Tanto é que eu fiquei doente recentemente, né, tive dengue e tal, e eu estava de férias naquele momento, estava de férias, a produção de conteúdo deu uma cortada. Por que que deu uma cortada? Porque parte do meu processo é justamente dar aula
e voltar para conversar sobre aquele conteúdo depois. Então eu fiquei meio, pô, vou fazer um vídeo sobre o quê? Aí eu fiquei meio doentinho e fiquei de boa, né? Dei uma respirada. Mas Merecido. achar essa pergunta inicial, né, sobre o que eu vou tratar, por que eu estou fazendo isso, qual o conteúdo que eu posso tratar, ela é muito legal e ela às vezes está ligada a esse processo nosso de criação, de construção de conteúdo. E tem um ponto que aí eu quero puxar a Rê nesse E o sentido. cara que mais cria somos nós, os caras, né? Sim, Gente, o professor é super criativo. exato. E a gente fica ali, o que que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Meu, a gente cria do nada. Eu falo, Diariamente, assim, muita coisa. diariamente, né? Eu E falo eu que queria assim, lembrar, Rê, eu tiro o perdão, Eu pode falo, falar. chapéu coloca um mesmo. aluno. Eu preciso de um conteúdo. Gente, abre minha agenda aí, deixa eu dar umas aulas assim. Pronto. Que aparece isso. Porque É, você, Rê, já teve um momento aqui que você falou justamente como é importante o professor, ele também, ele se entender como esse produtor, né? E aí, produtor de qualquer coisa, do texto Perfeito, que você vai falar em sala, da frase que você quer dizer, de ter a tua perfeito. síntese, né? Eu, Às vezes eu, a gente pode não estar pensando diretamente em rede social muitas vezes, mas a rede social é só uma mídia diferente para você expressar essa criatividade. É importante que o professor construa, né? Seu material, sua criar, fala. né? O criar. Porque eu falo, eu venho de uma educação onde a gente só pegava coisa de livro, não é? Tudo estava pronto. A gente não era autor. Aí eu lembro de Pedro Demo, olha eu, Aprender como Autor. É É um livro verdade. que não tem como. Eu amei, que é isso mesmo. A gente tem que estar o tempo inteiro, não é? Olhando para algo, e eu vou escrever um texto meu hoje. Eu brinco muito com as professoras lá e com os professores para de copiar, sabe aqueles recadinhos de bom dia, de boa tarde? Cria! A gente começa escrevendo de pouquinho, não é? Vou usar um texto na aula de ciências. Ao invés de pegar algo pronto, o que que eu quero? A gente tem bastante coisa na cabeça. Óbvio, se baseia em autores, não é que a gente. Professor lê muito, tem que ler muito, mas vai criando estes pequenos textos, porque realmente, né, me coloco nisso, nós viemos de uma época que a gente só reproduzia. Não É. posso mentir, né? A gente passou por uma época de só tá pronto. Aliás, eu venho da época do stencil, gente, já comentei isso aqui. Mimeógrafo, tá? Então você copiava ali, pumba, né? Ou então datilografava e reproduzia algo que já estava pronto. E a gente precisa ir criando, sim. Não é? E assim, você não precisa criar para o YouTube, né? Ou para o Face, Meu, se você fizer um videozinho, se você tem seus alunos ali no WhatsApp, que hoje a maioria dos professores tem, faz um videozinho explicando alguma coisa e manda lá, não é? Você já vai começar a quebrar um pouquinho do gelo. E é isso, não é? E eles gostam, né? E errar faz parte. O Bruno colocou agora o tentar. A gente tem que tentar o tempo inteiro. Né? Aí também já me lembra a música do Raul que eu já indiquei aqui uma vez. Tente outra vez. A gente tem que continuar. O professor é isso. Né? E se a gente começa a trabalhar essas pequenas coisas na gente né, como docente, você vai melhorando. Você vai melhorando Perfeito. muito, não é? Porque essa criação, esse processo de criação, e a gente já colocou aqui, ele está pronto. Porque para você montar aula, você precisa de um planejamento, né? Para você montar um planejamento anual, quantas coisas você organiza ali para o seu planejamento anual? E bimestral? Você já tem pronto, mas o que que você vai incrementar ali para você mudar um pouco? Não é? E eu acho que é isso. E criar, eu acho que a gente tem que estar criando o tempo inteiro, não dá para parar. Aliás, senão os alunos atropelam a gente. Fica a dica, eles atropelam. Eu gostei bastante dessa fala, justamente que tem que chegar neles, né? A rede social é algo que os estudantes e os pais e todo mundo tem algum acesso, tem alguma forma de acesso ali. Eu queria puxar para você, Bruno, uma pergunta também, e gostaria que você desse uma continuidade também na fala sobre as suas experiências, que eu acho que tem muita coisa que a gente pode aprender daí, justamente como que você sentiu esse retorno, tanto dos pais, que também é um público-alvo para quem você constrói conteúdo, né, para quem você dirige a sua fala, quanto quando a gente fala sobre os estudantes, assim, na parte do engajamento. Como foi você sentir esse engajamento? Como foi perceber ele? Se se deu aquele quentinho, sabe? Que tem muito professor que, se a gente pensar a rede social como alguém que está disputando a atenção, aí o professor tá enrolado. Ele vai ter raiva de rede social até não aguentar mais, né? O TikTok vai ser o maior inimigo, Uhum. Instagram é um cara terrível, principalmente se você pensa numa realidade de sala de aula. Mas quando a gente pensa nele como uma proposta de engajar, de você conseguir puxar ele para a sala depois, ou de dar um reforço,
Como que você sentiu perceber essas ferramentas assim? A sua pergunta é muito boa. Eu vou linkar com o que a Regi estava falando agora, né? Por favor. Da criatividade. E com a história do burnout também. Vou fazer isso tudo aqui junto. O que mais trava a gente de criar, seja professor, qualquer pessoa, o que trava a gente de criar, normalmente, é quando a gente tem um parâmetro de comparação e eu quero criar aquilo. E aí não é criar, aí é Boa. copiar, né? E quando a gente entra na rede social, é muito fácil a gente se comparar com alguém que é maior do que a gente, porque a rede social tem assim, números visíveis enormes, né, que trazem, né, essa sensação de fulano é maior que Beltrano, e isso, no final, não importa nem um pouco, eu vou explicar por quê. Mas o que aconteceu na minha história, né? Como é que foi esse processo de criação, de sentir essa relevância e o engajamento? A gente começou as redes sociais, então eu tinha o Instagram que replicava os negócios do blog. O engajamento era horrível, mas eu continuava fazendo porque falavam o que eu tinha que fazer. Até um dia que, assim, o pessoal falando, você tem que aparecer, você tem que aparecer, você tem que aparecer. Eu não gostava ali de aparecer, mas você tem que aparecer. Tá bom. Ao invés de colocar as fotos que eu tinha do blog, que eram fotos de banco de imagem, né? Eu coloquei uma foto minha com uma legenda. Cara, estourou, assim. Assim, porque, assim, aí os meus amigos que me seguiam me viram, né? As pessoas pararam pra ver por quê. Você tá na rede social querendo ver uma pessoa. Ou um cachorro fofo, ou um bebê, né? Na maioria das vezes é isso que a gente tá ali e para Um nossa prato de atenção. comida bonito. Nossa, assim, é uma foto de viagem, assim, com alguém super feliz. Enfim. E aí, quando eu postei a minha foto, eu falei, cara, deu uma repercussão muito maior. Eu falei, putz, eu preciso aparecer. E foi aí, mais ou menos ali, isso já era 2018, eu comecei a gravar uns conteúdos, comecei a fazer lives com mais frequência, tentando responder as maiores dos pais, replicando um pouco do conteúdo do blog, mas assim, sem replicar, mas dando uma aula de fato ali sobre aquele conteúdo. E depois eu percebi que o processo era inverso, era muito mais fácil para mim criar a aula e depois falar para alguém, cara, transcreve isso aqui e faz um texto do blog. Sim, Pronto. eu escrever é um negócio que, assim, é um grande desafio para mim. Eu me desafio com muita frequência a escrever, e eu acho que me traz clareza escrever, mas escrever para me trazer clareza é uma coisa, escrever para colocar no blog é outra, que dá um trabalho muito maior. E quando eu descobri que era muito mais fácil eu criar, e aí eu acho que o professor tem que entender o que é mais fácil para você, né? Provavelmente um professor de literatura vai ser um processo inverso, né? Tem mais facilidade Sim. de ver com as palavras do que, às vezes, de colocar para fora, assim, de falar, não sei. Né? Mas você, professor, você precisa entender qual que é o seu jeito. Não é seguir o jeito que alguém falou que tem que ser feito. Então, era mais fácil para mim gravar, montar a aula, e eu monto em mind map, assim, eu faço mind map, e eu começava a falar, fazia lá a live, e depois eu mandava a live para uma redatora e falava, cara, transcreve isso aqui para mim, porque a aula era minha. Ela só pegou as minhas palavras, colocou de um jeito ali, mas a aula era minha, ela transcrevia a minha aula, e depois isso foi pro blog. E aí, que tinha muito mais texto no blog, minha produção de conteúdo dobrou, assim, da noite pro dia, porque eu mudei o processo. Enfim, comecei a fazer essas aulas, e, assim, as minhas lives tinham a primeira live tinham 6 pessoas, eu lembro bem. 3 pessoas da minha equipe, minha mãe provavelmente devia estar lá, e acho que tinham 2 que caíram na live ali sem querer. E eu fiz a live, e o celular caiu no meio, assim, e foi horrível. E ela tá no Facebook, em algum lugar ainda, você caçar, você acha. Eu deixei lá, de propósito, porque eu quero um dia olhar para aquilo lá e lembrar que era ruim daquele jeito. Isso me ajuda no processo de criação também, de lembrar que era ruim daquele jeito. Enfim, a gente foi melhorando o processo, as lives foram crescendo, de repente tinham 20, 30 pessoas, eu pensei, já, pô, 30 pessoas é uma sala de É uma aula, cara. sala. Já passou da família, né? Já tem mais gente aqui seguindo. E no final, assim, a gente começou a fazer, isso foi 2018. Até chegavam alguns alunos, né? Apareceu alguma coisa, a gente trazia ali, mas era muito mais replicando aquilo que estava no blog, era muito mais só dando uma aula e não utilizando a rede social como uma extensão da sala de aula e a sala de aula como uma extensão da rede social, né? Essa via de mão dupla que dá pra gente fazer, que é aí que está o segredo do engajamento. Quando eu comecei a fazer isso, né? Isso foi ali, foi 2020. E eu lembro, assim, cara, em 2020, janeiro de 2020 eu tinha 2.000 seguidores. Em fevereiro eu já tava com 3,5, porque eu acertei essa mão ali, mais ou menos. Então foi uma grande. Em março veio a pandemia. E aí você já sabe o que aconteceu. Foi todo mundo pro online, aí a gente começou a crescer bastante. E
em janeiro de 2023, eu fiz uma live que tinham 1.800 pessoas ao vivo comigo. Uau, Exato. bastante. Cara, tinha um teatro cheio ali. Sei lá, o teatro do Shopping Bourbon ali, acho que tem 1.400 lugares. Assim, tinha um teatro cheio, ao vivo me assistindo. Fora quem assistiu depois. Acho que aquela live lá deu mais de 20 mil visualizações. Assim. Foi assim, um negócio assim, surreal, assim, foi muito grande. E eu olhei aquilo assim e falei, nossa senhora. E o número crescendo assim, e vinha o taquicardia assim no meio, porque era ao vivo, né? E aí eu, tipo, tentando ficar calmo, sem aquela briga, assim, interna, né? Enfim, depois daquela live, a minha vida nunca mais foi a mesma. Porque você fica viciado. E aí você quer que o negócio fique assim, cheio, lotado, né? E sabe o que é o mais engraçado? Quando tinham 30 pessoas na minha live, cara, toda vez que eu fazia uma live, aparecia 2, 3 alunos novos. Aparecia 2, 3 alunos novos. Aparecia mais gente pra ter aula comigo, assim, interessado em falar, oh, gostei do jeito que você fala. Nossa, você falou, parece que você tá aqui em casa. E aí, assim, qual que é a notícia? Assim, você não precisa ter 1.800 pessoas na live, você não precisa nem ter 30. Você precisa ter uma pessoa ali que tá te ouvindo. No final, é Já tudo é que você grande precisa coisa, para né? criar um conteúdo online, né? Mas o segredo para a gente conseguir engajar esse pessoal é quando a gente mistura os dois mundos. Quais são os meus posts que tem mais curtida? Cara, eu, minha mulher e o meu filho, que agora tem 3 meses, os três com a mesma roupa no elevador. Cara, sim, é o que as pessoas querem ver na rede social. Então, se você fica só dando aula, só dando aula, só dando aula, cara, não Também dá. não é o Se ideal. você fica só postando a sua vida pessoal, e assim, a sua vida pessoal, se for igual a minha, não é nada demais, entendeu? Também não dá, entendeu? Quando a gente posta, a gente mostra que a gente é uma pessoa. E a mesma coisa assim, quem me ensinou isso foi o meu professor de geometria, Carlos Oliveira. Ele começava toda a aula falando: já contei pra vocês a vez que eu caí de bicicleta? Aí a gente: não, professor. Aí ele começava a contar a história, ele abre a apostila do caderno tal. Daqui a pouco ele começa a anotar e ele ia contando e você ia tomando ação com ele contando a história e no meio ele dava um comando, né? Ele já fazia aquilo lá atrás. E quando Naturalmente. essa ficha não foi natural, ele aprendeu a fazer isso também, né? Olha que Depois eu legal. fui fazer, depois quando eu comecei a estudar sobre dar aula, eu encontrei ele dando aula sobre como dar aula em algum lugar, eu fui assistir E e ele ele falou começou a isso. contar as mesmas histórias. Ele ficou 40 minutos, ele contou quase todas as histórias que ele contava em sala de aula e eu, tá bom, professor, e a aula que você veio dar aqui? E aí, Fantástico. 45 minutos ele, então, gente, é assim que eu engajo meus alunos, contando as minhas histórias, eu tipo, era de propósito. É. Os Então, Fantástico. quebra-gelos. total, e você tem um monte de É. histórias, assim, e assim, você tem história todo dia. Não precisa ser uma história fantástica, você só precisa de uma história. E no final, assim, hoje eu tenho um treinamento para professores também. Esses dias vem um professor que dá aula numa faculdade de medicina, né, que fez um treinamento comigo, e a gente ensinou para ele um pouco dessa técnica e a gente adicionou uma pimentinha, que é exatamente assim. Cara, eu já falei para terminou a aula, falei da vez que eu bati o carro, o pessoal não, então, aula que vem eu falo. E aí, novela, né? Tipo, você termina ali, série, você terminou, finalzinho você pega atenção para a próxima. E ele falou que os professores da faculdade que ele dá aula vão perguntar, falou, cara, o que você faz que os caras do diretório acadêmico estão indo para aula com você? Né? Porque se você não dá aula em faculdade, gente, deixa eu te contar, o pessoal do diretório acadêmico ali, Não assiste da aula, né? Atlética, não vai na aula. E os caras, não, professor, conta só para mim, por favor, eu prometo que eu vou na aula. Ele, não, vai ter que ir na aula para assistir. Perfeito. Tem duas coisas aqui na tua fala que eu gostei bastante. Assim, primeiro que você tá me devendo burnout. Olha aí a técnica. E a outra questão é que tem uma parada que você deixou muito claro, Bruno, que eu acho que é importante o professor e que vai de encontro com o que a Rê falou também. Que você testa coisa. Você entendeu? A gente tem que testar coisas. Testar a rede, testar os materiais. Porque assim, principalmente quando a gente fala sobre rede social, tem uma coisa muito comum entre rede social e sala de aula que a rede social, aquilo que é o algoritmo, aquilo o famoso algoritmo, como ela funciona, é uma caixa preta, é fechado. Você não sabe exatamente o que é que está sendo valorizado a cada X Mais ou tempo. menos. Você tem que Mais ou testar menos. algumas coisas, mais ou menos, É. ok. Me explique isso depois. Então você vai ter que testar coisa. Às vezes funciona, às vezes não. Tem hora que você fala, não, aqui prioriza vídeo, aqui prioriza áudio, aqui prioriza isso. Em sala de aula também eu acho que você vai ter que testar. Vai ter uma sala que vai funcionar mais o A, vai funcionar mais B, vai funcionar mais isso ou mais aquilo. Mas eu gostei muito que você
testa coisas, você experimenta coisas. Olha, eu vou tentar esse vídeo para essas 5 grupos, cinco tipos de pessoas. Então, você vai para áreas para ver o que funciona ou o que não funciona. E isso está ligado ao ser criativo do professor. Faz sentido essa questão do teste como uma técnica do que você falou? E eu gostaria que você me ajudasse também a entender sobre essas coisas da rede que a gente ainda consegue sacar, né? Fora a lógica da própria rede, sei lá, Instagram é foto e vídeo principalmente. Faz total sentido a parte do teste. O teste vem muito do meu lado de engenharia, porque, assim, todo mundo acha que o engenheiro sabe as respostas. Cara, não sabe nada. O engenheiro sabe resolver problema, ele sabe traçar hipóteses, testar cada uma delas e falar, essa aqui que funciona. E segue o jogo, entendeu? Então, tem sim o teste. Eu acho que o teste, né, tem um processo muito importante e eu acho que muito rico nesse processo de criação de conteúdo, que é o autoconhecimento. Que é isso que te preenche. Na verdade, assim, gente, criar conteúdo por criar, seguir, fazer 7 conteúdos por dia, como os caras falam aí, fazer live, cara, é legal, pode ser bom, pode te ajudar profissionalmente, pode. Se não te preencher, se não for divertido, se não for legal, É, você vai ter um burnout. Você vai ter um treco. Né? Então, você precisa. Não é todo o conteúdo. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas, né? A gente não dá só aula do conteúdo que a gente gosta. A gente tem que dar aula, às vezes, de um conteúdo que está na grade ali, tem que dar aula mesmo assim, né? Vou fazer. Mas você precisa aprender a gostar de fazer os conteúdos que você precisa fazer e você precisa, claro, fazer os conteúdos que te interessam mais, que te brilham os olhos mais. Então, eu gosto de fazer algumas coisas criativas que dão mais trabalho. Os roteiros são mais difíceis. Eu preciso de elementos, eu tenho que comprar uma coisa, compro na Shopee, que é mais barato. Demora para chegar, mas chega, né? Então, assim, né, você tem que esperar, tem esse processo todo de criação onde você vai maturando a ideia. Eu gosto. Só que se eu for fazer todo o conteúdo assim, eu não produzo tudo que eu tenho que fazer. Então você precisa, assim, testar essas coisas e você precisa fazer a mesma coisa de, é mais fácil para mim fazer um vídeo. Eu prefiro falar. Quem que escreve bem? Cara, escreve o que eu acabei de falar, por favor, né, de um jeito que faça sentido para essa rede social. Então, por exemplo, né, eu não sou designer. Eu acho lindo as coisas que o designer faz. Mas na engenharia a gente aprende a fazer cara quadrado, né? Funcional, útil, e é isso, entendeu? Não é bonito, mas funciona. Eu preciso de alguém que saiba fazer um negócio bonito. Ah, Bruno, mas se eu for fazer o post, eu tenho que fazer lindo? Não, você tem que fazer. Cara, quantos Instagrams tem por aí que é o fundo branco com a letra preta só? verdade. Ponto. Você não precisa. Olha o Twitter ali, o X, né? Cara, você não precisa desse desenvolvimento. Olha, sei lá, um cara que eu gosto de acompanhar, o Joel J. Volta e meia tem um post dele lá que é uma frase. Fundo branco, letra preta. É isso. A frase é boa, né? Engaja, emociona. É isso. Você não precisa desse negócio todo, assim, que você acha que você precisa. E a gente trava muito nesse perfeccionismo, nessa comparação com os outros. E a gente, eu tô incluso, tá? E aí, contando a história do burnout, foi justamente nesse processo de, fiz uma live para 1.800 pessoas, minhas lives têm que ficar cheias agora, isso é incrível. Cara, a live para 1.800 pessoas foi legal de número, foi bastante audiência, mas assim, em termos de retorno para o meu trabalho, não foi boa. Não foi boa. Né? Hoje, olhando objetivamente para trás, foi super legal. É legal, tem um printzão, 1.800 pessoas ao vivo, YouTube bombando. É legal, as pessoas te reconhecem por isso. Mas, assim, em termos práticos, assim, é mais para mostrar para os outros, para inflar o ego, do que de ser útil de fato. Tinha muito curioso, tinha muita gente que queria ver o que eu ia falar, aquelas coisas todas. E aí, 2023, eu tive essa live. A gente não teve os resultados que a gente imaginou que a gente ia ter por conta dessa exposição toda. Eu fiquei frustrado. Nessa frustração, cara, falei coisas para as pessoas que trabalham comigo que não foi legal. Cara, não fiz assim, tipo, foi difícil processar essa informação toda. Aí as pessoas pararam de trabalhar comigo, por que será? E aí era o time de produção ali de conteúdo, tá? Cobrei, fui exigente, sou perfeccionista, cara, isso aqui é minha vida, eu tenho o logo da empresa tatuado no braço, entendeu? Faço isso aqui desde 2011. É difícil processar tudo isso. Eu precisei de muita ajuda para processar tudo isso, terapia, psiquiatra, tudo mais, assim, porque, cara, foi um momento super difícil, muito frustrante, entendeu? Poxa, eu achei que eu estava melhorando com 30 anos, estou com 35 e assim, longe disso, né?
Exato, né? Não adianta nada ter os montes de seguidores no Instagram. Nada, assim, gente, nada. E aí eu comecei a fazer conteúdo. Quando você entra nessa vibe assim pesada, a criatividade vai embora. Aí você não faz um conteúdo criativo, aí você não consegue linkar, aí você tá muito mais preocupado com você, que era o que estava acontecendo comigo, né? Do que com o outro. Sim, eu não estava preocupado em criar um conteúdo que ia ajudar uma pessoa do outro lado. Eu estava preocupado em fazer um conteúdo que ia fazer a minha live ficar com 120 pessoas, 200 pessoas, né? Coisas assim. Eu falei, cara, tipo, quando hoje, percebendo isso, eu tô compartilhando isso para se você estiver nesse caminho, a sua ficha cair antes e você conseguir perceber, cara, não é o caminho. Esse é um indicador de que algo está errado, né? Se você estiver frustrado, chateado, é porque você está focando nesse número, nessa coisa de aparência, nessa coisa para fora, e não no que te preenche. Aí, enfim, né, meu time saiu, contratei uma agência, não recomendo, né? Agências baratinhas, não recomendo. Tem umas agências boas, mas assim, é difícil achar, né? Então, aí, quando tem uma agência, cara, tomei um baita de um prejuízo que os caras não sabiam o que estavam fazendo, jogaram um monte de dinheiro fora aqui de anúncio que a gente tinha que fazer. Cara, assim, de repente minha conta ficou negativa e aí foi aí que deu, de fato, assim, fiquei 2 dias no chão de casa, assim, falando, cara, não sei o que eu vou fazer da vida, não sei se é isso aqui, poxa, eu não sei fazer mais nada, eu não sou bom. Aí você fala, cara, e é muito engraçado, né? É muito engraçado assim. Eu acho curioso que, né, talvez tem gente que acredita, né, em intervenção divina, energias, essas coisas todas assim. Cara, é nesses momentos que de repente chega uma mensagem assim de um aluno. Cara, foi aprovado. A mãe falando: olha, meu Muda filho tudo. conseguiu isso, cara, minha casa mudou, fulano tirou 10, ele ia mal pra caramba, assim. E nessa hora você fala, cara, eu sei fazer alguma coisa. Pô, eu fiz tanta coisa. E aí você vai olhar e lembra que, cara, eu fazia live pra 6 pessoas e eu ajudava uma pessoa. É isso. E isso quando eu sabia metade das coisas que eu sei hoje. Hoje melhorei muito como comunicador, melhorei muito em termos de conteúdo, em como a minha aula ficou mais rápida, ficou muito mais rápido de ter feedback, de saber se a pessoa entendeu, se ela não entendeu. E aí, cara, só porque não tem o número X de pessoas na live, aí você parou de fazer conteúdo. Então, no final, assim, voltei a produzir conteúdo. Você pode ver que, assim, fiquei um tempo, se você olhar minha rede social, fiquei um tempo sem gravar, de repente voltei, gravei um monte. Eu fiz um teste de gravar um monte, assim. Foi tipo deixa eu testar aqui, gravei. Pô, deu um frisson ali de novo, aconteceram algumas coisas. Falei, isso. Então, pô, comecei, tô escrevendo meus conteúdos devagar, tô postando, tô fazendo esse processo. Já peguei esses conteúdos que eu fiz, mandei para um designer que está produzindo para transformar em cards, em frases, nessas coisas assim. Porque, e aí já o pessoal que gosta falou do algoritmo, né? Cada tipo de post no Instagram é um algoritmo. Então, carrossel é um algoritmo que processa. Vídeo é um outro algoritmo que processa. Stories é outro algoritmo. Reels, se tiver até 1 minuto e meio é de um jeito, se tiver mais de 1 minuto e meio é de outro. Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não comparar os alcances e como esses algoritmos funcionam. Se alguém quiser uma recomendação, tem uma live do Rafael Kiso com o Joel J, onde o Kiso explica assim como funciona cada um dos algoritmos. Eu não sei se eu posso ficar recomendando outros podcasts Pode, aqui, fica à gente, vontade. mas para quem quiser entender os algoritmos, assim, ó, baita aula, 1 hora e meia de papo. O Kiso, assim, cara da métrica dos números, assim, muito bom. Recomendo. Vou dar uma olhadinha também Fazendo nesse propaganda pra ele de material. graça aqui, Não, viu? e assim, que gostoso escutar o Bruno, não é? Porque a gente já teve também nossos momentos aqui, né, Keller, de falar deu ruim, Tivemos. nossa, e muitos, né? E como é Respira, né? O para e importante, respira. isso, o quanto que é necessário a gente se mostrar humano e não ter vergonha, né? De falar, ó, deu. Todos os ouvintes aqui sabem a minha crise de ansiedade, que eu falei, para, né? Não conseguia nem dirigindo para a cultura, inclusive, no dia voltando de férias, não consegui sair com o meu carro, né? E era um monte de coisas também que estavam ali, né? E é verdade, né? Eu fui para um lugar fazer algo que ninguém tinha me explicado nada, mas tudo bem, depois fui aprendendo, não é? Como o Keller Fez muito colocou bem. aqui,
Ao vivo era bem complicado, mas eu falo que assim, os diretores da cultura, o pessoal da cultura, excelentes, nos ajudaram muito, né? Você ser um professor e entrar ali, de repente estar brincando, fazendo bagunça, enfim, quem pegar meus vídeos sabe o quanto depois eu festejei aquilo, eu brinquei dando aula, não é? Mas o quanto que isso também me desgastou, porque eu não fazia aquilo, né? Diferente de você, Bruno, que já vem trabalhando e, né, e mesmo assim teve que parar e repensar, né? Assim, a maioria das pessoas hoje, né, com a carga de coisa que a gente tem, você colocou muito bem essa coisa de não se comparar, né? Aliás, um Verdade. pouquinho antes, Keller, né, da gente começar este episódio hoje, nós estávamos falando, né, justamente disso, né, relacionada aí à questão dos diretores, né, de escola, enfim, o quanto que a gente não tem que se comparar, né? Porque cada um tem a sua especificidade, o seu jeito, a gente tem sim que tentar avançar, mas também esse avanço não precisa ser, né, anos-luz, ai, eu quero estar, né? A gente se entender como pessoa, o quanto que isso é importante para crescer. E, Bruno, você tem a certeza que você vai explodir mais ainda, né? Com Porque certeza. porque quando a gente para, né, e se olha e fala, peraí, né, você colocou hoje as fotos da sua esposa e do seu filho, porque é você, é o Bruno, né? E hoje as pessoas querem ver o Keller, o Bruno, a Regi, a Carol, que estava aqui agora nos bastidores. É a pessoa, porque as coisas estão muito superficiais, né? Então, quando você olha a pessoa fala, nossa, é o Bruno. Então, olha lá, é o Kelly. Isso aí, você tem a certeza que nada é à toa, né? Tudo tem um motivo para a gente melhorar, ainda mais quando a gente tem amor, que você colocou muito bem. Não basta fazer, gente, né? Todo mundo sabe que eu não sou a favor da pedagogia do amor, parênteses, mas eu acredito que você tenha que fazer sim tudo com amor, além de estudar, planejar, estar sempre antenado, nunca parar de estudar. Conhecimento faz parte, né, para a gente evoluir, mas tem que ter amor, tem que ter essa pitadinha, não tem Sim. jeito. Você tem que ter, tá se divertindo, né? Tem que ter essa Tem. dimensão. Fique conosco que nós já voltamos. Você está antenado com o mundo da educação? Quer ficar por dentro das novidades, dicas e tendências? Então não perde tempo e siga agora mesmo @Editora do Brasil _oficial, o Instagram da Editora do Brasil. Lá você encontrará pautas educativas, dicas exclusivas de autores renomados, lançamentos literários e didáticos e muito mais. Educação e informação de qualidade estão a um clique de distância. Não perca essa chance. Essa foi uma mensagem da Editora do Brasil diretamente do Arco 43. Fique ligado para mais novidades e conteúdos educativos aqui do seu podcast favorito. Editora do Brasil, transformando o país pela educação. Perfeito. A gente conversou bastante aqui sobre algumas coisas da dimensão da produção de conteúdo e tem algo que foi muito bem falado pelo Bruno e muito bem falado pela Regiane também, que eu acho que é importante. Porque às vezes o professor pode falar assim, mas eu vou fazer isso, já tem gente fazendo. Claro, né? Temos 8 bilhões de pessoas no planeta Terra, sempre vai ter alguém fazendo alguma coisa ao mesmo tempo ou muito parecido com outra, não tem como. Só que tem um ponto que é importante, que o Bruno falou e que a Regiane ressaltou aqui, que é legal, que não é você que está fazendo. Se você não está fazendo, tem outra pessoa fazendo, não é você fazendo. E muitas vezes o que o estudante, o que a gente quer, o que nós queremos, até como consumidores de conteúdo, é a pessoa. É se relacionar com a pessoa, é ver o que é que o Keller falaria sobre isso, o que o Bruno está falando sobre isso, o que a Regiane está falando a respeito disso, porque a gente se conecta com as histórias das pessoas, com os seres humanos que estão ali, né? Tanto é que até as grandes marcas hoje em dia querem ser pessoas, né? Você pode ver que todas essas grandes Uhum. marcas, elas têm um avatar ali, que é alguém para conversar, falam com você pelo WhatsApp, porque nós nos relacionamos com pessoas. Então tem um ponto aqui que eu acho que ele é legal, que às vezes você, professor, pode ficar com esses erros que a gente falou aqui. Primeiro, se comparar. Mas eu não vou ser fulano de tal, né? Eu não vou ser tal coisa. Talvez não agora, você não sabe amanhã, mas para chegar lá tem que começar, sabe? E não se compare, porque o E importante você é não com sabe a quantas história pessoas você dele, se né? conectar. Não sabe. A gente não sabe a história que o outro passou, a dificuldade que ele tem, né? E isso é importante lembrar. E a outra questão é justamente que não tenha medo de fazer uma parada, se você gostar de fazer, se você quiser fazer, se você se divertir fazendo, inclusive, porque, mas tem gente fazendo. Não, porque o que nós queremos é você fazendo esse material. Nós queremos que você produza. A gente quer ver essa pessoa próxima.
E aí, Bruno, eu queria perguntar para você uma parada justamente sobre, além desses que a gente citou, se você consegue pensar algum desafio que muitas vezes um professor pode sentir nessa ideia de usar a rede social como uma ferramenta educacional. E o que que você acha que podia ajudar a superar essa ideia toda? Você já deu a dica que eu acho que é principal, assim, que foi a ideia de se divertir, né? De fazer por eles, de fazer por um motivo, de fazer por algo para além, né? Acho que isso é algo que vai movimentar a gente nos dias tristes e que vai nos acalentar nos dias felizes, né? Então, você tem mais alguma coisa que você fala assim, pô, isso aqui eu acho que é um problema, às vezes, que o professor tem dificuldade, talvez seja legal fazer isso. Acho que a gente tem uma grande dificuldade né, de como a gente se comunica, né? Então, sei lá, se eu tô sentado na mesa de jantar com minha mãe e meu pai, eu falo de um jeito. Se tô só eu e meu pai, a gente fala de outro. O meu pai não fala palavrão na frente da minha mãe. Eu nunca vi isso na minha vida, assim, em, sei lá, 38 anos que eles são casados. Meu pai nunca falou. Meu pai é engenheiro de uma construtora. Primeira vez que eu fui trabalhar com meu pai, gente, era assim, era palavrão pra tudo quanto é lado. Era um canteiro de obras, né? Então, não dava ali para ele ser super educado ali, não era ali o ambiente. Em casa, ele nunca falou um palavrão. Então, assim, a gente precisa entender quais são os ambientes que a gente está. Então, obviamente, você não vai falar na rede social como você fala num bar com seus amigos, né, numa conversa super descolada, assim, porque você vai receber hates de algum lado, você vai receber julgamento. Então, por exemplo, um dos meus professores, cara, super fitness, foto dele no perfil, era ele sem camisa correndo no parque. Cara, não dá para ter. Os alunos acham isso, aí vem a mãe, vem o pai reclamar. Infelizmente, cara, se a gente vai para rede social, a gente está sujeito a isso. Você pode, obviamente, cara, não, quero ser, esse sou eu. Você vai estar Bem, abrindo mão de outras coisas. Então, no caso, por exemplo, eu, normalmente, com os meus alunos, às vezes eu falo algumas coisas que eu não falo com os pais deles. Mas eu decidi recentemente que tá na hora de eu começar a mostrar para os pais como que eu falo com eles, para eles entenderem o que faz esses alunos prestarem atenção. Por exemplo, eu tive um aluno que estava prestando vestibular e ele estava super focado em quanto queria tirar ali no simulado que ele estava fazendo. Aí ele queria melhorar a nota dele e tal, ele estava estudando, e aí ele, Bruno, eu não consigo. Eu falei, cara, presta atenção aqui, ó, a gente precisa repetir este processo. E basicamente ele tinha que fazer exercícios que ele achava que ele não precisava. Ele ficou enrolando, próximo simulado, nota deu a mesma coisa. Bruno, não consigo melhorar. Ah, você fez essa lista de exercícios. Não, não, vou fazer, fazer. E não fazia. Aí chegou no terceiro, assim, simulado que veio com a nota baixa. Ele, Bruno, eu vou parar de ter aula, porque eu não vou conseguir passar, eu vou ser uma mancha no seu currículo, né? Você aí que tem vários alunos aprovados. Aí eu olhei para ele e falei, cara, deixa eu te contar um negócio. Eu não tô nem aí se você vai ser aprovado. Eu não me preocupo, eu não ligo para isso. Aí ele olhou para mim, aí eu posso falar a palavra aqui? Hum. pode, qualquer coisa a gente põe um pi. Felipe, eu estou se você vai ser aprovado. Aí, quando eu falei, e assim, eu usei o palavrão neste momento específico para dar uma ênfase Um uso naquele ponto. pedagógico, né? Era Eu isso aqui, não, ó. assim, na minha aula, eu não uso palavrão. Não uso. Não falo, não faz sentido. Mas ali eu falei, cara, você precisa prestar atenção nisso aqui. Eu não tô nem aí que você vai ser aprovado. Ali, mano, o olho dele arregalou. Aí eu falei, eu não me preocupo. Eu me preocupo que toda aula que você daqui, você tenha aprendido um pouquinho a mais. Que você saia um pouquinho melhor. Porque se isso acontecer, a sua aprovação vai acontecer. Talvez não aconteça esse ano, mas ano que vem acontece. Perfeito. Né? E eu acho que o professor, às vezes, tem uma dificuldade. Então, por exemplo, né, eu não falo essas histórias. Né? Eu não conto essa história para os pais de que eu confrontei um aluno. Acabei de contar. Deu super bom, assim, o pessoal engajou, nossa, é verdade, a gente tem que falar isso às vezes e tal. Aí teve uma lá que falou, nossa, mas vai falar assim com o aluno, ele não vai querer mais falar com você. Gente, eu não vou acertar sempre, né? E se você vai para rede social, você vai ter hate. Vai ter alguém falando Não mal, vai ter por jeito. melhor que você seja. Não importa. Principalmente se for o Twitter, né? Não tem jeito. Alguma coisa Ah, vai não, aí eu acontecer nem, ali. nem entro lá. Assim. No Twitter eu entro para ver o trânsito só. Perfeito. Não, adorei, porque muitas vezes você tem esse receio, né? Às vezes a gente tem esse receio de uma ligação, de uma coisa contrária, e realmente não vai dar para agradar todo mundo, faz parte do processo.
aí eu acho que entra novamente aquele ponto que você levantou e que a Rê falou também. Você está se divertindo, você está fazendo o que você acredita, sabe? Tá, vale a pena no saldo geral da coisa toda, a movimentação tá boa para você, tem um olhar mais amplo que ela é importante. E é claro, né? Para você viver no mundo hoje, saúde mental tá bem cuidada, se em terapia tá em dia, para viver no mundo. Se você está produzindo Perfeito. conteúdo, acho que é um cuidado a mais, né? Mas para existir na realidade que a gente tem hoje, é importante ter esse cuidado. Certo, Rê? Perfeito. Olha, quem sou eu, não é? Eu vivo falando isso, indicando isso aos meus professores, às minhas professoras, né? Aos alunos, aos pais dos alunos, não é? A gente precisa ter um autocuidado hoje muito maior, né, do que tínhamos antigamente. Na verdade, antigamente a gente nem se cuidava, né? A gente ia que É, ia e acabou. Não é assim, né? Porque o mundo hoje ele é diferente, é muito diferente, gente. Se a gente olhar, e eu falo que é muito rápido, 5 anos atrás. Não é? 5 anos atrás. Não tínhamos a pandemia, né? A gente ia chegar até a pandemia. Ninguém nem imaginava que ia ter a pandemia. Mas eu acho que tudo isso, né, fez também com que a gente mudasse. Aí, entre parênteses, né, já ouvi assim, não, quem era ruim ficou pior e quem era bom, enfim, eu escuto tanta coisa aqui, né, só para a gente quebrar um pouquinho aqui. Mas 5 anos hoje, antes a gente falava de 10, 20 anos, né, para grandes transformações. Não, gente, né? De um ano para o outro, as turmas já não são iguais lá na escola, né? A minha turminha de 6 anos que chegou agora, né, não é igual a dos meus quintos que estão indo embora. São crianças completamente diferentes. Já contei aqui, né, que numa reunião de representante de sala, uma aluninha de 6 anos mal tinha chegado na escola, ela falou para mim: minha mãe sempre foi representante de sala, vou continuar o legado dela. Gente, 6 anos. Entende? Quando, né, o quanto a coisa evoluiu, talvez um aluno, né, o ano passado eu não tive um aluno que tenha dito isso. Então é o que eu digo, as transformações elas estão acontecendo muito rápido. E a gente tem que estar antenado, mas este antenado com autocuidado. A gente tem que ter um perfeito. autocuidado o tempo todo, né? Perfeito. Tem muita coisa ainda que eu gostaria de discutir envolvendo produção de conteúdo. Então, Bruno, já está convidado para a gente voltar aqui para trocar uma ideia. Inclusive, professores, se surgiu alguma dúvida, se você pensou em alguma coisa ou gostaria de entender alguma coisa, fique à vontade para mandar mensagem para a gente. Quem sabe a gente não monta aqui uma próxima pauta com dúvidas, com questões, para a gente conversar mais a respeito da produção de conteúdo e a ideia da educação, né? As redes sociais e essa sala estendida que pode ser a rede social, se a gente utilizar bem, se nós entendermos bem como é legal de utilizar. E chegando agora nos momentos finais, saiba que há um momento em que nós fazemos 3 perguntas dificílimas para todos que estão aqui nesta mesa. A primeira delas é se você gostou do programa, a segunda é onde a gente te acha e sabe mais sobre o seu trabalho, e a terceira é uma indicação. Que vale uma rede social de alguém, um livro, uma frase, uma música, uma receita, qualquer coisa que seja um pedacinho seu para nos acompanhar até o próximo programa. E para dar tempo do nosso convidado pensar, Regiane Taveira, você que sempre está aqui e que de pedacinho em pedacinho já temos umas 3 ou 4 Regianes inteirinha em casa aqui dos nossos ouvintes, as 3 perguntinhas. Primeiro, se você gostou do programa. Segundo, onde eu acho a Regiane, sei mais sobre o trabalho dela. E terceiro, uma indicação sua pra gente. Se eu gostei, gente, dá para continuar, não é? A gente fez uma terapia. Eu falo que tem alguns programas que a gente faz terapia. Esse foi um deles. Um monte de links que eu fiz aqui, enfim, pensando na minha vida, isso é uma delícia, porque a gente precisa mesmo, não é? Eu tô aqui no Arco 43, tô lá no Instagram, tô no Facebook, e como eu sempre brinco, tô lá no chão da fábrica, né? Onde toda essa mágica aí tem que acontecer, onde a gente realmente precisa estar o tempo inteiro tendo esse autocuidado e cuidando de outras pessoas, porque gestão de escola, gente, não é fácil não, viu? Terminando, né? Você vai terminando assim o semestre engatinhando, não é nem mais andando. E durante o programa eu fiquei pensando aqui, me veio à cabeça o tempo inteiro, gente, o Bauman, não tem como, né? O quanto ele lá atrás já escreveu de coisas que a gente vem vivendo e a gente nem estava nesse mundo maluco ainda. Mas eu vou deixar uma frase dele ecoando aí, que também me veio de um dos livros que eu li do Bauman. Como se pode lutar contra as adversidades do destino sozinho, sem a ajuda de amigos fiéis e dedicados, sem um companheiro de vida pronto para compartilhar os altos e baixos?
fica aí, né? Porque a gente falou aqui de tanta coisa e a gente, quando está nesse baixo, se a gente não tiver um amigo, se a gente não tiver um companheiro, uma companheira, alguém para segurar a mão, a gente desiste. Né? E o Perfeito. que é bem legal, né, que eu gosto de falar do Bauman, é essa questão de tudo que a gente vem vivendo e de quanto esse mundo não é fácil de viver, não, gente. A gente precisa realmente estar o tempo inteiro, como colocou muito bem Keller e Bruno, terapia, ajudas, pessoas que estão ao nosso redor, né? Esse autocuidado e esse o cuidar do outro, porque a gente não pode ficar sozinho. Perfeito. Tem que Quem se cuida cuidar do mesmo. professor, né, gente? Quem cuida do professor? Quem cuida do Exato, professor? É uma boa exato, pergunta, viu? exato. Perfeito, Rê. Obrigado pela sua presença, Obrigada, obrigado pela eu. sua reflexão, obrigado por estar aqui com a gente, viu? Obrigado mesmo. Bruno Piva, sua vez, meu querido, as 3 perguntas dificílimas para a gente poder encerrar esse programa. Primeiro, se você gostou do programa, se achou legal, se tem alguma coisa que você acha que é importante a gente falar sobre. Segundo, como eu sei mais sobre o Bruno? Adorei, quero acompanhar, quero entender o que o Bruno está fazendo, quero ver a foto no espelho do elevador da família toda ali presente com a roupinha parecida. Como é que eu faço para te achar? E terceiro, uma dica, um pedacinho, uma reflexão, um pensamento, algo seu para acompanhar o nosso coração e mente até o próximo programa. Bom, adorei o programa, obrigado pelo convite, já agradeci no começo, mas gostei mesmo, sim, de participar e colaborar. Acho que assim, se eu ajudar um professor a perceber esses sinais ali de que está indo no caminho errado antes ele conseguir mudar essa rota, uma professora, já vai ter valido a pena aqui. Então, obrigado pelo convite, adorei. Como é que faz para me achar? Gente, Piva Educacional no Instagram, para quem quiser. Se você quiser trabalhar comigo, também Piva Educacional no Instagram, www.pivaeducacional.com.br, que é uma página para você se cadastrar lá para trabalhar com a gente. A gente está abrindo um centro de aprendizado acelerado no Campo Belo, em São Paulo, se quiser trabalhar presencialmente. A gente tem alguns programas de treinamento para professores também, então você pode mandar o WhatsApp lá e falar com o meu time quando vocês quiserem. Não sei quando vai ao ar aqui o episódio, mas dia 10 de Setembro. agosto, sábado. Oi? Em Início setembro? de setembro. É. Então já. Então esse aqui pula, né? Dia 10 de agosto eu vou fazer um evento. Bom, e a última pergunta, uma indicação. Uma indicação. E para os professores se conhecerem um pouco mais, ajudarem os seus alunos, seus filhos, entenderem as famílias que estão por trás de tudo isso. Porque, assim, quem vê o pai e a mãe do aluno sabe exatamente porque o aluno está assim, com assim, pouquíssimos sinais. Eu recomendo o livro que você gostaria que os seus pais tivessem lido e os seus filhos vão te agradecer, da Philippa Perry. Assim, um abraço em forma de palavras, super gostoso de ler, traz exemplos práticos. Se você tem filho, é obrigatório. Se você tem alunos, eu também acho que é obrigatório, porque você é filho de algum jeito. E você vai se entender um pouco mais, vai conseguir. E se entendendo, você vai conseguir ajudar muito mais alunos. Perfeito. Bruno, muito obrigado pelas suas palavras, obrigado pela indicação, muito obrigado pelo trabalho que você tem desenvolvido na internet, também como apoio ao professor. A gente precisa muito desse tipo de apoio, a gente precisa muito dessas técnicas que são inovadoras, que estão em consonância com esse novo mundo que nós temos, porque a formação de professor, você sabe, a gente sabe como é que ela é. Você já sai da universidade já defasado de alguma forma para a velocidade do mundo que nós temos. Então é muito bacana ter gente com a tua capacidade, com a tua envergadura trabalhando e possibilitando, né, esse desenvolvimento para a gente também. Obrigado mesmo, meu querido. Você gostou, Kelly? Muito. Muito mesmo. Valeu Cadê as mesmo, suas velho. respostas? Quero as 3 respostas, cara. Você gostou? Onde eu te Ah, encontro? é verdade. Minha vez. Vamos lá. Sua vez? Chegou então a minha vez. Primeiro, eu amei o programa, porque eu ainda estou entendendo um pouco sobre esse rolê de trabalhar com educação, criando conteúdo. Então é muito legal sempre ter pessoas que servem de referência e que mostram como funciona, como trabalhar, porque, de novo, é um estudo, né? Você tem que pesquisar sobre também se você gosta. Acho que isso é legal. Mas criar é algo que ele é inerente ao ser humano, para mim. É uma magia você poder criar, você poder construir. E, querendo ou não, rede social, ela é uma nova mídia que nós temos, algo como foi o quadrinhos, como é a literatura, que são áreas que eu gosto muito e que são importantes que a gente entenda até para tornar esses espaços mais agradáveis, espaços realmente de conhecimento, né? E não estou falando contra o entretenimento, não, porque entretenimento ele é importante, nós precisamos disso também. Então, acho muito legal quando a gente tem a chance de conversar um pouco
sobre a criação, sobre o professor ser criativo, sobre o professor criar, é algo que é importante, até para capacitar o professor e para ajudar também na autoestima do professor enquanto um criador. A gente tem tantas estruturas educacionais, às vezes, que não conseguem fornecer um espaço para o professor criar, sabe? Ou não tem um incentivo dessa autonomia do professor, que sempre que a gente consegue falar sobre o professor ser criativo, participar, construir, é algo que é incrível. Eu fico muito feliz de trabalhar, por exemplo, aqui, né, com a galera do Arco, com a Editora do Brasil, que em todos os materiais tem espaço para o professor construir, criar, colocar aquele DNA dele, assim, é parte intrínseca disso. Então, acho muito importante. O papo para mim foi muito legal. Sem contar que eu vi a experiência de vida de outras pessoas também, é algo que enriquece muito a gente, né? A gente consegue entender mais, consegue se entender mais nesse processo. Então, foi muito legal. Quem quiser me encontrar por aí, @Marcos Keller na maioria dos lugares, @Kob, K-O-B Keller, lá no Instagram. Keller tem 2 L's, não tem muitos Marcos Kellers por aí, então não vai ser muito difícil de achar. E no Instagram e no TikTok é Keller Marcos. Voltarei a postar, quando você estiver ouvindo esse programa aqui, já vai estar tudo normalizado, as postagenzinhas por lá. Então, fiquem à vontade para seguir, para dar uma olhada, para conferir. E também estou na escola, dando aula, né, com meus estudantes. Beijo para todos vocês. E a minha indicação, eu recebi uma indicação recentemente do meu professor de guitarra, que eu achei muito legal, dei uma conferida no material e parece ser muito legal. Que assim como o Bruno indicou um cara que é muito bacana como pessoa mesmo, que é o Joel J, que é muito legal o material que ele constrói, as frases que ele põe, as reflexões que ele tem, a história de vida do cara é uma história muito bacana. O @Joel J, eu queria indicar também um outro maluco que quem acompanhou a história dele, você vê que ele teve um arco, assim, né, na história pessoal, de desenvolvimento, e recentemente ele tem uma formação de conteúdo chamado Formando Creators, que é o Luigi Matos. O Luigi Matos foi dos podcasts e tal, se reentendeu também nesse processo todo, e ele foi uma indicação do meu professor de guitarra, que está criando alguns conteúdos também envolvendo o autoral musical, e ele falou que o Luigi tem uma parada chamada Formando Creators, que explica algumas coisas, tem material gratuito, tem material pago também, então fica a indicação do @Luigi, para quem quiser dar uma olhadinha também nessa área de criação de conteúdo, que eu acho que é muito importante. E lembrar, né, cara, você, professor que está aqui, é uma potência criativa, assim, sempre foi, sabe? É só entender como que você traduz isso de uma forma que te agrade, que seja compassivo com você mesmo e que possa te ajudar também a aumentar o teu capital, a aumentar o teu capital cultural, a aumentar o seu reconhecimento, a aumentar a sua autoestima, a sua valorização, porque isso é uma ferramenta também que as redes sociais podem te fornecer. E eu acho que é muito bacana dentro desse processo, né? No mais, essas são as minhas indicações. Quero convidar você que está ouvindo a gente também a seguir o Instagram da Editora do Brasil, @Editora do Brasil _oficial, que lá tem muito material, tem muito conteúdo, você fica por dentro de tudo que a editora está preparando para você. Inteligência artificial e educação. Cara, tem coisas incríveis da editora nessa área. Material para isso, material para aquilo. Tem material também. Mas eu não tenho tempo. Tem material de bolso, tem de tudo. Dá uma olhadinha no Instagram que você vai ficar por dentro de tudo que a Editora do Brasil tem para oferecer, as facilidades, os processos mesmo, assim, que são para facilitar a vida do professor, para ajudar a desenvolver, né, a sua aula e melhorar você também como profissional e como um professor ali presente. No mais, agradeço a todos que estão aqui presentes e agradeço principalmente a você, meu querido professor, minha querida professora que nos acompanha, porque todo esse material é feito para você. Então, você tem aquele amigo que você fala assim, mano, assisti uma aula, o cara é fantástico, tinha que gravar, tinha que fazer alguma coisa, manda para ele esse programa e fala assim, vamos começar? O que você acha? Né? Você tem um amigo que é professor, parou um pouco de produzir porque deu uma cansadinha, não está acreditando tanto, manda para ele também. Às vezes aqui tem um pontapé que ele precisa para voltar aos trilhos, voltar à criação, voltar a acreditar na produção que ele faz, que ele pode vir a fazer, né? Então fica aí para vocês. No mais, eu sou Marcos Keller e até semana que vem. Este programa foi apresentado por Marcos Keller e Regiane Taveira. Gravação e edição, Agência Bowie. Produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil.